Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento na Tua presença, meu Deus. Como é bom estar perto de Ti, Pai. Obrigada. Bem-vindo, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória por mais um dia. Obrigada, meu Deus, por esse tempo precioso. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Esse ministério é do Senhor. Bom dia, Nilce, Damiana. Sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Dos que ainda vão entrar, dos que chegarão depois. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar fazendo o estudo das Escrituras Sagradas. Nós vamos ler Tiago, capítulo 2. Glória a Deus. Bom dia, Selma. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Tiago 2 confronta duas situações de fé, duas distorções comuns de fé. Glória a Deus, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós nesse ministério. Bom dia, Keila. Seja bem-vinda. O Espírito Santo tem cuidado de cada uma de vocês, tem tratado com amor, tem tido zelo. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença na vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos que te buscam através do estudo que nós fazemos todos os dias. Amém? Vamos orar para abençoar o nosso dia? Enquanto oramos, outros vão chegando. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui e glorificamos o Teu nome. Estamos reunidos para exaltar o Seu nome, Senhor, e declarar o quanto somos dependentes de Ti, Pai. Nós não podemos fazer nada sozinhas, nós não podemos decidir nada da nossa vida se o Senhor não estiver junto de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar na nossa vida. Nos auxilie diante de todas as nossas decisões. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dai-nos mais discernimento, mais sabedoria, Senhor, sobre cada um de nós. Que a palavra do Senhor de hoje venha trazer revelações, venha trazer mais posicionamento, Senhor Deus, ainda mais na nossa vida. Que o nosso coração queime sedento de conhecimento e entendimento da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Pai, é alimento vivo do nosso espírito e a Tua palavra diz que quando nós conhecemos, Senhor Deus, a verdade nos libertará. Pai, nós somos livres na verdade do Teu Evangelho e queremos viver essa liberdade todos os dias. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo transborde no coração de cada um de nós. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui à sua disposição. E nós declaramos que toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Por mais um tempo na Tua presença. Hoje nós vamos estudar então Tiago capítulo 2. Bom dia, Mi, Deusirê, Marley, a paz do Senhor. Terezinha, Liliane, Meire, Dilma, glória a Deus, Kezinha, sejam todos bem-vindos. Amém? Nilce, a paz do Senhor. Então o capítulo 2 de Tiago confronta para nós duas distorções da fé. É isso que
que o capítulo 2 traz para nós. Fala que a fé com acepção de pessoas é uma religiosidade social. Veja bem, a fé com acepção de pessoas é religiosidade social. Não é o que Jesus faria. E a fé sem obras é religiosidade teórica. Nós precisamos ter obras diante da nossa fé. Amém? O capítulo mostra que fé verdadeira transforma relacionamentos e atitudes. Uma fé verdadeira, ela consolida relacionamentos entre pessoas. Obrigada, Jesus. E as nossas atitudes se fortalecem, se firmam, se posicionam cada dia mais. Então vamos fazer a leitura. Quando já logo no primeiro trecho, né, na primeira parte desse estudo, já vai trazer para nós sobre o tratamento igual a todos. É isso que Jesus nos ensinou. Não fazer diferença das pessoas. Nós devemos tratar todos com igualdade, porque todos nós somos irmãos. Então está escrito assim: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Grifa aí o seu versículo 1, para você nunca se esquecer que nós não devemos fazer acepção de pessoas, nós não devemos tratar as pessoas de modo diferente por causa da aparência ou da situação social em que elas se encontram. A fé em Cristo, meus irmãos, ela é incompatível com a discriminação. Não combina discriminar as pessoas pelo que elas estão aparentando. Não é coerente com a fé que nós profetizamos junto com Jesus Cristo. A acepção de pessoas, ela fere diretamente o caráter de Jesus. Por isso nós precisamos orar. E na nossa oração, você deve pedir que o seu coração seja como o coração de Cristo, que os seus olhos sejam como os olhos do Senhor Jesus, ao olhar para as pessoas e amá-las, sentir respeito, ter compaixão, misericórdia. Nós não sabemos o que aquela pessoa está carregando naquele momento, o que levou ela àquilo. Na maioria das vezes, as pessoas têm feridas na alma, feridas da infância, do passado, que trouxe a elas essa vida miserável em que ela se encontra hoje. Não julgue antes de saber a história de cada um. Não é o nosso papel julgar. O nosso papel é auxiliar, edificar na vida das pessoas, ajudar o próximo, estender as nossas mãos que Deus nos deu. Nós vimos isso ontem. Estender as nossas mãos. Não é possível honrar a Jesus Cristo desprezando as pessoas. Como você espera honrar Jesus desprezando as pessoas por causa da aparência? Honrar Jesus é acolher todos, desde os pequeninos até os idosos. A Bíblia retrata ainda mais atenção aos órfãos e às viúvas. Então, amar Jesus, caminhar com Ele, honrar Jesus, é não fazer discriminação de ninguém, tá bom? O versículo 2 diz assim: por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: esse é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos,
Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Veja só. Tiago usa um exemplo prático da igreja reunida aqui. É um exemplo que muitos de nós presenciamos em muitos ambientes, inclusive dentro das igrejas, infelizmente. A honra é dada, muitas vezes, nessa terra, por homens, com base na aparência e no status. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós acabamos de ver que nós não devemos fazer diferença de pessoas. Somos todos filhos. E a aparência, o que é externo, não é o que é eterno. É isso que a palavra de Deus nos traz. O princípio dessa explicação, dessa palavra, da verdade dita nas Escrituras, nos ensina que vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque a transformação, ela é de dentro para fora. Nós precisamos nos transformar primeiro por dentro. Quando a aparência define o valor, o evangelho é distorcido. Aonde a aparência é o que define o valor da pessoa, ali o evangelho é distorcido. Porque nós não devemos fazer isso. Jesus não nos ensinou a fazer isso. A discriminação revela um coração corrompido. E não é esse estilo de vida que você busca. Um coração corrompido. Não, nós buscamos um coração rendido, um coração quebrantado, um coração limpo na presença de Deus. Então, julgar com bases externas é julgamento injusto. Muitos moradores de rua serão salvos pela transformação que o coração dele está naquele momento com o Senhor. E muitos bem vestidos não. Então não é a aparência que agrada o coração de Deus. É o que você carrega dentro de você. Quem julga pessoas por status, quem julga pessoas por posição social, assume um lugar que não é seu. Porque quem julga é Deus. Deus é o justo juiz. É o único justo juiz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Quando Tiago diz no versículo 5 que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam, nos traz que Deus frequentemente escolhe quem o mundo rejeita. Deus capacita os improváveis. Deus escolhe os simples, os que o mundo aponta como derrotado. Deus levanta quem Ele quer. E Deus tira também de quem Ele quer. Porque Ele é Deus e tudo é dele. É isso que nós precisamos entender. Tudo é dele. Ele dá e tira a quem Ele quer e quando Ele quer. E quando nós entendemos isso, nós queremos cada dia mais viver o amor de Cristo e viver a verdade do Evangelho. E viver uma vida certa não é um esforço para nós, porque é o que tem que ser feito. Entende? É sobre isso. Quando nós conhecemos o Evangelho, é simples assim. Não é um esforço. Faz parte da nossa vida.
Riqueza espiritual não depende de condição financeira. Nunca dependeu e nunca vai depender. Riqueza espiritual e condição financeira são aspectos completamente diferentes. O céu mede riqueza de forma diferente da terra. Nada se leva. Lembra? Nós não podemos levar nada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tiago denuncia aqui essa incoerência social dentro da igreja. É isso que ele nos mostra. Muitas vezes nós vamos ver isso dentro da igreja. Por isso nós precisamos orar pelas igrejas. Orar por todo o altar corrompido. Porque não é o que Jesus ensina. Obrigada, Senhor Deus. O versículo 7, quando diz que são eles que falam mal do bom nome de Deus, né, que Deus deu a vocês, que o nome de Cristo é desonrado por práticas injustas, é isso que traz. O problema não é a riqueza, mas é o orgulho e o abuso que faz quem tem riquezas materiais, riquezas que a traça come, que fica tudo aqui. Então, nós vimos que honrar pessoas que desonram Cristo compromete o testemunho. Cuidado com isso. Cuidado de querer dar honra a quem não tem honra. Cuidado em querer dar honra a quem está desonrando Cristo, comprometendo a palavra, a verdade, por causa de um testemunho que não está sendo cumprido em verdade. O versículo 8 diz assim: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois as Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. A lei real é a lei do reino. É vivermos com os olhos na eternidade, com os olhos no reino, mente transformada, mente conectada com a verdade da vida eterna. Então, o amor ao próximo é um critério espiritual. E para nós amarmos o próximo, nós temos que nos amar. Nós temos que estar posicionados. Nós temos que nos apresentar diante do Pai com a nossa mente e o nosso coração em paz, limpos. E se você não se encontra com esse sentimento agora, só se posiciona. Se coloca diante de Deus. Se coloca diante do Senhor. E arrependa-se de todo o seu coração. Reconheça o teu erro, reconheça os seus pecados, a sua falha diante de Deus, e Ele te perdoa, Ele te lava por inteiro. Não fica carregando um peso que Jesus já carregou por nós. Todos os dias nós temos que pedir perdão, é verdade. Todos os dias nós devemos nos posicionar e falar: Senhor, se tem algo que não está certo em mim, que eu posso não estar enxergando, me mostra, me forja. Eu quero me apresentar limpa diante do Senhor. Me perdoa, eu peço perdão por todos os meus pecados. Peça perdão, mesmo você não tendo certeza. Peça, nós somos pecadores, peça. Tem que pedir perdão o tempo todo. É uma palavra torta que você lança, é um olhar que você olha e a mente já processa muito rápido tudo. Então nós precisamos pedir o tempo todo. Me forja com força se eu estiver fazendo algo que não está agradando o coração do Senhor, porque a minha vida é para agradar o coração do Senhor. A minha vida é para te agradar, Pai. Então nós precisamos estar alinhadas para amar o próximo como as Escrituras pedem, como Jesus pediu para nós.
Se você se odeia, como você pode amar o próximo? Se você se maltrata, como pode amar o próximo de verdade? O amor não é opcional. O amor é mandamento, é o centro de todas as coisas na nossa vida. O versículo 9 diz que se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Acepção de pessoas é pecado, não é detalhe. Está escrito aqui, é pecado. Quebra a lei de Deus. Nós precisamos entender isso. A discriminação é desobediência espiritual da palavra. Obrigada, Deus amado e santo. O versículo 10 diz assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, não guardou todas. É isso que a palavra de Deus diz. A lei é indivisível. O que o Senhor Jesus determinou é imutável. Quebrar um mandamento quebra todos. É isso que está escrito. A santidade seletiva não existe. A santidade é num todo. É total. Santidade é na sua totalidade. É entrega de tudo. Todo o seu ser. Versículo 11 diz assim: pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. A autoridade da lei é a mesma. Entende? Não escolhemos quais mandamentos obedecer. Obedecer deve ser vivenciado na sua totalidade. A obediência deve ser na sua totalidade e não parcial. Obediência total e não só uma parte. É isso que diz aqui no versículo 11. E o versículo 12 diz assim: falem e vivam com pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. A liberdade cristã traz responsabilidade sobre cada um de nós. Nós temos essa responsabilidade com o Pai. As nossas ações refletem diretamente a nossa fé. Como nós já temos falado sobre isso. As nossas ações refletem a nossa fé. O estilo de vida que você vive demonstra a sua fé. É o seu posicionamento diante do Pai. Quem vive sobre a graça vive com consciência, vive sabendo o que está sendo feito. Você vive na graça, então você tem consciência do que você vive e de tudo o que você tem que fazer. O versículo 13 diz assim: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Misericórdia é evidência da graça recebida. Se você tem misericórdia pelas pessoas, então você vive a graça que foi recebida. E isso é lindo. Isso é graça. Isso é viver com Jesus. Deus nos trata com muito zelo e amor. Nós precisamos decidir caminhar com Cristo, porque na medida que nós caminhamos com Cristo em espírito e em verdade, o Senhor derrama cada vez mais. Quanto mais posicionado você tiver, quanto mais na verdade você caminhar, quanto mais o Evangelho você representar, você demonstra, mais Deus derrama, mais Ele te capacita, mais Ele te unge.
Quem recebeu misericórdia precisa praticá-la. Então, eu recebi misericórdia, você recebeu misericórdia. Você tem buscado viver em um lugar onde você já não quer mais viver. Um dia você esteve em um lugar onde você não quer voltar mais. Hoje nós crescemos, nós evoluímos espiritualmente. Nós estamos buscando nos fortalecer cada dia mais. Nós estamos colocando em prática toda a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vivam de forma intencional e constante a presença. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 14 traz para nós sobre fé e ação, quando diz assim, ó: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? É uma pergunta que é muito... Nós já estudamos isso em Gálatas. A fé apenas verbal, ela não salva. Ambas precisam caminhar juntas. As nossas obras, elas são demonstração da nossa fé. A fé em primeiro lugar, e ela deve ser crescente e fortalecida mediante ao estudo da palavra, ao nosso tempo de intimidade com o Senhor, ao testemunho que nós vivemos e levamos. Aqui há um confronto. Tiago traz um confronto aqui, que a fé que não age, ela é morta. Então você precisa se posicionar como serva de Deus. Ore pelas pessoas, alimente quem tem fome, dê um agasalho a quem tem frio, leve a palavra a quem está perdido, a quem está passando por um momento de dor. Tenha paciência com aqueles que estão descaminhados. Não é você que convence, é o Espírito Santo. Nós precisamos ter paciência. Deus vai te capacitar. O que nós precisamos é ter sabedoria. Peça sabedoria. Chore na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Mas não se perca tentando forçar aquele que está descaminhado a entrar no conhecimento da palavra. É o Espírito Santo quem faz isso. O maior exemplo somos nós. O maior exemplo para alguém desejar ter uma vida com Cristo somos nós. Através da verdade que sai da nossa boca. Eu já conversei com vocês e já expliquei, nós já estudamos que não tem como o outro saber o que nós sentimos se nós não falarmos. Não tem como. É preciso saber conversar com sabedoria, sempre levando a palavra e a verdade. Nós precisamos abrir mais o nosso coração. Entende? Obrigada, Jesus. Ensinar com amor. Falar com amor. Sem querer dar a última palavra ou falar em um tom de voz que exalta orgulho, soberba. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós tivemos uma vida vulnerável no passado. O que nós precisamos é estudar mais a palavra, ter mais tempo de oração e comunhão com Deus. Isso te fortalece, isso te traz paz. Entende uma coisa? Nós precisamos cuidar da nossa salvação hoje, agora, não amanhã. Eu não sei se eu estou aqui amanhã, eu vou deixar para amanhã. E se eu não estiver aqui amanhã? A minha salvação é agora.
Entenda que nós precisamos cuidar do nosso posicionamento agora. Hoje eu tenho que viver e fazer de tudo para me manter na presença de Deus, porque pode ser hoje o dia que eu vou ser chamado, entende? Então não tem como deixar para depois. Nós temos que viver o melhor hoje e fazer o melhor hoje. Amanhã a Deus pertence. Entenda isso, guarda no teu coração. Nós precisamos praticar mais o amor cristão hoje e não amanhã, é hoje. Amanhã, quando o novo dia vier e nós despertarmos, aí nós vamos nos preocupar com o dia de amanhã. Tem muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã e não estão vivendo hoje, por isso estão se perdendo. A ansiedade está consumindo as pessoas, não está deixando Deus agir. A ansiedade está tomando o trono de Deus. Não faça isso com você. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. O versículo 16 diz assim: pessoas que sentem dor. Você não sabe qual é a dor. Pode ser pela perda de alguém, pode ser uma dor de uma traição, não só traição conjugal, mas pode ser a traição por uma colega de trabalho, pode ser traição de um funcionário que o roubou, no caso de um empresário, pode ser uma traição de um familiar, de um filho. Ore mais, você tem boca para orar, boca para levar o evangelho, não só para comer e falar da vida dos outros. É hora de começar a servir mais o reino, com bênçãos daquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida. É pela graça e pela misericórdia que nós vivemos. O amor cristão precisa ser prático, precisa ser vivido na prática. Nós precisamos demonstrar mais o amor que nós profetizamos ter por Jesus. Nós não podemos deixar a fé ser inexistente em termos práticos na nossa vida. Obras não salvam, é verdade, mas provam a salvação. Entende? Obras provam,
que você busca por uma salvação. Porque nós somos salvos pela fé. É pela fé que nós agradamos o coração de Deus. Versículo 18 diz assim: mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Obras são a evidência visível da fé invisível. É isso que diz aqui. A fé verdadeira, ela é demonstrável. As pessoas veem que você age em tudo pela fé. E o versículo 19 continua dizendo assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também crêem e tremem de medo. Agora veja, se os demônios tremem de medo de Deus, por que as pessoas ainda estão brincando? Nós devemos honrar a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Só existe um Deus. E a palavra é muito direta. Você crê que há somente um Deus? Eu creio. Ótimo. Assim está dizendo as Escrituras. Os demônios também creem e tremem de medo. E o que o versículo 20 diz? Seu tolo, acorda. É isso que está falando. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abrão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abrão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abrão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Entendeu? A prostituta Raabe, ela cria em Deus. Mas houve uma ação que agradou o coração do Senhor. Ela acreditou, ela confiou, ela colocou em prática. Esses homens são homens de Deus? Eu vou protegê-los? Eu confio que Deus vai me proteger se eu ajudar esses homens, que esses homens também são homens que servem o Deus que eu amo. E mesmo a cidade inteira odiando os servos de Deus, ela os protegeu, os espiões. E a casa dela foi a única que permaneceu de pé. Deus honrou. Deus não é homem para que minta. Nós temos que viver nas promessas de Deus. Da mesma forma, Abrão ele creu que Deus tinha poder de ressuscitar Isaque. Por isso ele não temeu em entregar o que Deus estava pedindo para ele. Não adiantava nada Abrão crer e não ser obediente na prática. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Você crê que Deus vai te ajudar, mas está tentando de todas as formas resolver do seu jeito? Aonde que você está deixando Deus agir?
e demonstrando a sua fé. Somente na intimidade com o Senhor você consegue ouvi-lo e obedecer tudo aquilo que Ele tem pedido para que você faça. Em nome de Jesus, se entregue totalmente ao Pai. Não hesite em entregar. E tudo bem, vai ter o dia que você vai chorar, e tudo bem, vai ter o dia que você vai estar mais vulnerável, e tudo bem. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Nós somos humanos, nós temos sentimentos e emoções, mas nós temos um espírito que fala mais alto do que as emoções, do que a nossa alma. Por isso é tão importante conhecer a palavra. Por isso é tão importante viver a palavra o tempo todo. Agora veja, crer intelectualmente não é suficiente. Os demônios reconhecem a grandeza, a soberania, a majestade e o poder de Deus. A diferença é que os demônios não obedecem. Os demônios não obedecem a Deus. Eles são os rebeldes. E você vai continuar rebelde? Se você continuar rebelde, você vai estar servindo os demônios. É simples assim. A desobediência é contrária ao governo de Deus. Os demônios não vão brigar com Deus. Eles não vão lá guerrear contra Deus, porque eles sabem que eles não ganham de Deus. Eles ficam brigando com você, guerreando com você. É você que ele quer. É destruir a tua vida. E você vai deixar? Não deixa não. Busca ao Senhor. Quando você vê um movimento de contenda na sua casa, entre em oração. Clama a presença do Espírito Santo de Deus em poder. Clama pelo exército de anjos na sua casa, a dissipar toda a treva, todo espírito de contenda, todo espírito de vício. Clama. A palavra de Deus é clara. Clama. Peça e você receberá. Clama. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu clamo por um exército de anjos de guerra do Senhor na minha casa. Desçam anjos de guerra, anjos arcanjos de guerra. Entra no ambiente da minha casa agora. Dissipa toda a treva. Põe para fora todo espírito de contenda, todo espírito de vício, em nome de Jesus. Ora de forma que você veja tudo isso que você pede. E você veja sua casa sendo tomada por anjos de guerra, com espadas de fogo, com armaduras em fogo, queimando todo demônio que estiver presente, trazendo contenda, briga, discussão, mentira, engano, vício. E vai vendo a sua casa sendo tomada por anjos, e anjos marchando. Ouça o barulho da marcha dos anjos, das espadas batendo. Ouça, clama. Se você não pede, como que você quer receber? Se você não faz, se você não põe na prática ao pedido, a sua fé, como que você quer receber? Marcha você na sua casa, levanta suas mãos, começa a orar em guerra, marchando em nome de Jesus. Marca território na sua casa, na sua empresa, levanta um clamor, se posiciona. Não é deitada e sentada no sofá que você vai se posicionar diante de Deus. É levantando em guerra, com voz de autoridade. Em nome de Jesus, reaja. Demonstre a sua fé em ação. Marche em volta da sua casa. Dá 7 voltas em volta da sua casa, marchando. Não foi com 7 voltas, eu estou me arrepiando toda. Glória a Deus, obrigada Jesus. Não foi dando 7 voltas em volta dos muros de Jericó que as muralhas caíram. Marche em volta da sua casa, dê 7 voltas na sua casa. Derruba toda a ação do inimigo, não aceita.
Obrigada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, coloque em prática a sua fé. Tiago reforça isso para nós nessa carta. A fé verdadeira, ela produz ação em você. Então a fé precisa produzir mais ação em você. Em nome de Jesus. É na hora, é na lata, você é autoridade, você está buscando luz, você está gerando óleo todos os dias para manter sua lamparina acesa. Em nome de Jesus, tem que ser na hora, não é para depois. Sabe por quê? Os demônios, ele toma a mente de quem dá brecha para ele. Entende uma coisa? Quem dá brecha para o demônio, ele vem, entra, faz a contenda, faz a briga, faz a discussão toda e vai embora um pouco, ele dá um tempo. Porque aí quem fica ali sofrendo as consequências é a pessoa. O demônio foi dar uma volta. Ele vem, entra, faz a contenda, lança todas as palavras que machucam o teu coração e dá uma saidinha. Aí começa aquela contenda absurda dentro de casa. Por isso muitas vezes as pessoas falam assim, eu não falei isso, eu não lembro disso. Claro que não lembra, não foi ela, foi o demônio que usou ela para falar, para fazer, para agir. Discernimento espiritual, gente. O discernimento espiritual vai te ajudar. Levanta, se posiciona, ora. É guerra. A nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas. Não fica brigando e guerreando com a pessoa errada. Às vezes alguém aqui em casa tem uma reação que não é comum. E aí eu olho e falo, diabo, eu tô te vendo, pode deixar que eu já tô indo aí. E eu não vou lá brigar com as pessoas. Eu vou guerrear com ele. Eu vou me levantar em oração e revestir a vida daquele familiar meu que está sendo fortemente usado pelo demônio para me atacar. Ou para atacar a própria pessoa, entende? Porque quem dá brecha para o inimigo agir não consegue viver o amor de Cristo na essência, na sua totalidade. Então, fica numa vida miserável, com falta de amor, com falta de perdão. Entende? Em nome de Jesus, para de brigar com as pessoas. Em nome de Jesus, que os seus olhos se abram mais e mais, cada dia mais. Se levanta, não é deitada, já falei, nem sentada que você vai mudar a história da sua família. É reagindo. Caminha. Quantas vezes já marchei em volta da minha casa? E eu não tô nem aí porque os vizinhos estão escutando. Se eles não querem ouvir, eles que fecham a porta. Eu marcho mesmo. E é verdade que foi orando um dia assim que uma das minhas vizinhas veio me procurar. Glória a Deus por isso. Ela falou, eu te ouvi orando e eu acho que você pode me ajudar. Temer as pessoas? Não, tem que temer a Deus. O que Deus vai pensar de mim se eu não fizer o que Ele ensinou que a gente tem que fazer? Então façam, em nome de Jesus. Façam, reajam, hajam, ação, fé e ação. Caminham juntas, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Abrão foi salvo pela fé. Está lá em Gênesis 15. Mas as obras confirmaram a fé dele, em Gênesis 22. A obediência confirma o que se inicia na fé. Então você vai dizer, eu tenho fé. E eu vou orar. E eu vou jejuar. E eu vou marchar pela minha família. E eu declaro em nome de Jesus que pela minha fé e pela ação do meu posicionamento, a minha família será salva. E não desiste. Não, você acha que é só orar uma vez e tá tudo bem? Não é assim não. É todo dia. É oração todo dia. Eu vou falar uma coisa para vocês. De eu pensar em ficar sem orar, eu sinto uma tristeza profunda. Não dá.
Não dá. Como eu posso pensar em ficar um dia sem buscar a presença do Senhor em oração? Não dá. Eu começo a sentir, parece que eu vou perder tudo se eu ficar um dia. Não posso. É a presença do Pai comigo. É igual beber água. Você não tem sede o tempo todo? Se você não bebe água, você começa a te dar uma falta de ar, não é? Uma secura, um desespero. Hoje, pela misericórdia, a graça e o amor de Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Que você sinta essa fome e sede tamanha de se posicionar e dizer: eu tenho um tempo com o Senhor. Esse tempo eu não abro mão. Eu deixo de comer, mas eu não deixo de ficar na presença do Senhor. Hoje, nós entendemos que viver uma vida de oração e jejum é necessária para nos aproximar de Deus e nos fortalecer em fé na presença dEle. Para que a gente se arme das armas que nos dá autoridade espiritual, das armas de Deus que nos traz autoridade espiritual. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Não desiste, irmã. Não desiste. É o seu posicionamento que vai levar o amor de Cristo no coração deles. O seu posicionamento não significa que é o seu silêncio, tá bom? Mas é o amor. São as palavras que envolvem todos em amor. Mesmo que eles te firam, depois no secreto e não na frente de todos. Você chama quando alguém te ferir, agora isso vale para todos. Chama quem te fere no secreto e expõe o teu sentimento. E diga: olha, aquela resposta que você me deu na mesa, na frente de todos, eu fiquei chateada, mas eu te perdoo porque eu te amo. Eu te amo muito. E tudo que eu puder fazer para ajudar você, eu vou fazer. Mas eu gostaria que você soubesse que aquilo que você fez doeu em mim. Entende? Se você não ir lá e conversar com a pessoa que o que ela fez te trouxe aquele sentimento, como ela vai descobrir? Como você vai começar a plantar o amor de Cristo no coração dela? E ó o tom de voz, ó. Suave, mansidão, manso. Posicionamento, amor. Entende? Ou você chama a pessoa e diz: olha, aquilo que você fez para o outro, vamos falar no caso de dois irmãos agora, ou de pai e filho, precisava ter sido daquela forma? Ah, precisava, porque né? É assim, não é? Que o orgulhoso reage. Escuta, deixa ele falar. Deixa ele falar, fica interrompendo não. A hora que ele acabar de falar, você fala assim: é verdade que ele está errado, imaginando que o outro lado está errado. Mas existe outra maneira que você pode corrigi-lo. No mesmo sentido, mas você pode corrigir diferente. Aí você, com a sabedoria divina, vai ensinar essa pessoa a corrigir no mesmo problema, de uma maneira diferente, sem contenda, sem ofensa. Entende? É pouquinho a pouquinho, gotinha por gotinha, dia após dia. Seja paciente. Tenha paciência com os fracos na fé. Tenha paciência. A sua casa é a sua primeira igreja. A sua família é a sua primeira igreja. Tenha paciência. Você não tem paciência com os irmãozinhos lá da igreja? Você não tem paciência com quem precisa lá na rua? Tenha paciência com os seus de casa. Em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para te ajudar e Ele vai te ajudar. A fé que salva é a fé que reage.
é a fé que age, perdão. A fé que salva é a fé que age. Amém? Obrigada, meu Deus. Nunca se esqueça da história de Raabe. Deus usou uma mulher improvável. A fé verdadeira gera coragem, mesmo em meio ao risco. Você sabe que é arriscado, mas você crê que Deus pode te colocar um manto de invisibilidade e ninguém vai te ver. E não vê mesmo. Tem muitas pessoas que já passaram por essa experiência. Deus te esconde e ninguém te vê. Nem o diabo te acha quando Deus te esconde. Ele fica procurando e não te vê. Mas isso é a fé, é a oração. Coloca, Senhor Deus, sobre mim nessa hora um manto de invisibilidade para eu agir nessa causa. Entenda que Deus honra toda a fé que vem na prática também. Entende? Não existe passado perfeito. Nenhum de nós vivemos um passado perfeito. Todos nós somos pecadores. Por isso nós precisamos nos posicionar diante de Deus em posição de rendição, de reconhecer que nós somos falhos, pecadores e que nós precisamos ser perdoados o tempo todo. Fé sem ação é morta, não é isso que diz aqui? É um cadáver espiritual morto. É isso. Agora a fé viva sempre vai se manifestar em atitudes através da sua vida. Amém? Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar com cada um de nós todos os dias e por nos ensinar tanto. Eu desejo em nome de Jesus que você cresça cada dia mais na verdade do Evangelho. Eu desejo em nome de Jesus que a sua mente seja expandida como um odre a ser expandido para receber vinho novo todos os dias. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que você terá entendimento e conhecimento da palavra todos os dias. Porque a melhor coisa, o que mais nos traz o contentamento, a alegria na presença do Senhor, é nós entendermos o que a palavra de Deus está nos trazendo. Porque em determinada situação, nós vamos nos lembrar do que está escrito. E aí você vai falar: ah, diabo, você não vai me pegar não, porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus me promete outra coisa e eu vivo a palavra. Eu vivo as promessas que Deus tem para minha vida. É sobre isso. Hoje, capítulo 2 de Tiago falou com cada um de nós de maneira que a gente entenda que a igreja não pode reproduzir o sistema de exclusão do mundo, que é o status, a aparência, o dinheiro. Isso não define o valor espiritual das pessoas. Isso não define o valor espiritual das pessoas. O amor cristão, meus irmãos, precisa sair do discurso. Amor cristão não é só discurso, falar coisas bonitas e aquele monte de coisa linda no púlpito, mas e na prática? Não basta dizer só Deus te abençoe e virar as costas e sair andando. É preciso agir. É preciso agir diante do que o teu coração quer gerar no que diz Deus te abençoe. Você é um abençoador. Você é uma abençoadora. Então faça na ação o que significa essa frase. Nós vimos que, e sempre temos lido, e o Senhor tem falado muito com cada um de nós, que a fé verdadeira transforma o nosso comportamento. A fé verdadeira transforma o nosso comportamento, não é apenas crença, entende? É obediência diária, é o nosso comportamento na obediência diária. Obrigada, Jesus. E nós vivemos pela misericórdia de Deus, não é? Então a misericórdia é a evidência de quem recebeu a graça. Então você recebeu a graça, por isso você vive a misericórdia de Deus. Amém? Quem foi alcançado pela graça
se torna canal dela. Então você é canal de graça na vida das pessoas. Seja esse canal de graça na vida dos seus irmãos. Amém? Não retenha a bênção, não retenha a graça, distribua em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Que tipo de fé nós temos vivido? Que tipo de fé você tem vivido? Uma fé que apenas fala de Deus? Ou uma fé que revela Deus através das nossas atitudes? Que tipo de fé você está manifestando todos os dias? Tiago nos lembra que Jesus, ele não é apenas crido, ele é seguido. Não basta crer em Jesus, é preciso segui-lo, é preciso imitar Jesus em tudo que ele faz, em tudo que ele nos ensina. Seguir Jesus, meus irmãos, sempre vai deixar marcas visíveis em nós, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós lidamos com os recursos, na forma como nós respondemos às necessidades das pessoas ao nosso redor. Seguir Jesus nos deixa a marca do nosso posicionamento nos dias difíceis. Quantas marcas você tem? Como tem sido a sua vida? Como é a fé que você tem realmente vivido? Que Deus te abençoe poderosamente e te dê todo o conhecimento, discernimento e a sabedoria necessária para você colocar ainda mais em prática toda a fé que você tem vivido, que você tem declarado, que você tem profetizado. Amém? Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Faça isso, minha irmã. O caderninho de oração é muito importante. Eu tenho no bloco de notas do meu celular, porque onde eu estiver, se ali o Senhor pedir, eu estarei orando. No bloco de notas do meu celular eu tenho uma lista extensa de oração por várias pessoas que eu desejo que sejam salvas, pessoas que eu desejo que saiam do vício, cada uma na sua necessidade. Tá ali as orações pela minha casa, pela vida da minha família, pelos nossos negócios, por tudo. Faça assim, é muito importante. E ali na oração da madrugada, você ora, tudo que você colocou e o Espírito Santo vai te trazendo cada dia mais. É importante. É posicionamento. Entende? É você tirar um dia, eu já até conversei sobre isso. Eu não sei se foi aqui ou se foi no estudo da noite. Mas nós precisamos, se você parar para pensar, existem pessoas para tudo para você orar. Você pode fazer um bloco assim, pessoas que eu vou orar por quem eu tenho gratidão, por exemplo. Pessoas que um dia facilitaram a minha vida, então eu sou muito grata. E ali você coloca o nome de todas as pessoas que facilitaram a tua vida. Um médico, uma enfermeira, um amigo, um colega de escola, um colega de trabalho, entende? Um irmão da igreja, a moça da padaria. O Senhor vai te trazendo as pessoas a quem você tem que orar por gratidão. Agora eu vou orar pelas pessoas que eu desejo que recebam a salvação, que sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Aí você vai orar por todas essas pessoas a quem você deseja salvação. Agora eu vou orar por essa pessoa para que ela tenha paz, porque ela está com perturbação de mente. Então todas essas pessoas, eu olho, eu vejo que elas estão tomadas pelo espírito de loucura, então você ora por elas.
Agora é os do vício, contra o vício do álcool, contra o vício do cigarro, contra o vício da pornografia, e ali vai. Vício de jogos, meu Deus, como eu orei um tempo por pessoas com vício em jogos, jogos de cartas, de baralho, de jogos eletrônicos. Entende quantas pessoas à sua volta com necessidades diferentes, específicas, a que você pode orar? E é muito importante você colocar o ponto de necessidade de cada um nas orações. Amém? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te conduza e te guie em tudo, em tudo. É assim que nós devemos viver. Em nome de Jesus. A nossa oração, ela precisa ter um propósito. Quando você for orar e jejuar por alguém, por uma causa, né, de alguém, você precisa ter o início do jejum, o tempo que ele vai durar, o dia de terminar e o propósito. Tudo isso precisa ser apresentado diante de Deus. Então você vai colocar ali: Pai, em nome de Jesus, hoje eu inicio um jejum de 3 dias, por exemplo. E nesse jejum, Senhor, eu apresento a Ti o meu sacrifício e eu vou deixar de me alimentar disso. Ali você expõe. Porque o meu propósito é alcançar essa causa. E aí você vai apresentar a causa. Entende? E durante esses dias eu vou orar com o Senhor todos os dias nesse horário. Comprometimento, aquele horário você está lá com o Senhor orando. Entende? E daqui 3 dias, nesse mesmo horário, eu entrego o meu jejum ao Senhor, porque eu creio que o Senhor receberá com amor e com alegria o que eu vou entregar diante do teu altar. É isso. Posicionamento. Presença. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Hoje é aniversário da irmã Liliane, né? Eu vi que ela escreveu. Liliane, que o Senhor Deus te abençoe muito. Coloque a mão na sua cabeça agora. Assim, as 2 mãos. Nós vamos orar por você. Em seguida eu vou fazer a oração final. Amém? Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, derrame todas as bênçãos, Pai, que a sua filha Liliane está precisando nesse dia de hoje, Pai, um dia que ela comemora o aniversário dela, Senhor Deus, o dia do nascimento dela nessa terra que o Senhor determinou. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede, eu cubro ela com o sangue do Cordeiro e declaro proteção celestial sobre a vida dela. Cobre ela, Senhor Deus, com o teu manto de poder e glória, de invisibilidade, Senhor Deus. Que ela venha crescer espiritualmente, que a maturidade espiritual, Senhor Deus, dê a ela o poderio de voz, Pai, para que ela cresça da maneira que ela está buscando, Pai, na mesma proporção da fome e sede que ela tem buscado, Pai, a Tua presença, que o Senhor venha derramar sobre ela nesse dia, Pai, em especial, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço, em unidade, em concordância com todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu declaro que o fogo do avivamento toma ela por inteira agora, do topo da cabeça até a sola dos pés, e que essa chama, Senhor Deus, venha ser aumentada hoje, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. E cada dia, Pai, eu declaro que ela será crescente mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu oro em unidade com todos, em nome de Jesus, Senhor Deus. E eu apresento ao Senhor também a vida de cada um dos seus filhos e filhas, Pai, que estão aqui, se alimentando, Pai, da Tua palavra, buscando, Pai, a revelação, a resposta, Pai, a resposta do direcionamento, resposta de decisões, Senhor Deus, que precisam ser tomadas nesse dia de hoje. Que o Teu Santo Espírito venha a conduzir o dia de cada um, Pai,
em nome de Jesus. Que todos nós possamos sentir a Tua presença poderosa a guiar os nossos passos e as nossas decisões do dia de hoje. Vem, Espírito Santo, esteja em poder junto de cada um de nós. Que nós possamos Te ouvir mais no dia de hoje, em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam bons como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo pensamento de acepção de pessoas caia por terra agora da nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos e entendemos que o Evangelho, que o amor de Cristo é inclusão de pessoas, Pai, e não exclusão. Pai, cuida da nossa casa, dos nossos negócios, nós entregamos em Suas mãos cada um dos nossos familiares, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor proteja cada um deles. Dê a cobertura neles, Pai, com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos, Senhor Deus. Ensina-nos, Pai, a agirmos mais diante da fé que nós profetizamos. Em nome de Jesus. Coloca sobre nós uma nova armadura bem ajustada, armadura envolvida no fogo do Teu Espírito, Pai. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que estamos revestidas do Teu poder, da Tua proteção. E nós levantamos guerra contra o inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Capacita-nos cada dia mais. É isso que eu oro e Te peço, Pai. E nós glorificamos o Teu nome nessa hora. Te damos toda a honra e toda a glória. Reconhecemos o Teu poder e a Tua majestade. Esse ministério pertence ao Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que cada um, Pai, dos Seus filhos e filhas que estão aqui, se lembrem do Senhor o dia todo. Sintam a Tua presença. Se lembrem da verdade que o Senhor trouxe a cada um de nós. E eu declaro, Pai, que tudo é para o Senhor. Tudo é Teu, Pai. Nada é nosso, tudo é Teu. A glória é Tua. Nós declaramos isso em nome de Jesus, para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, a sua vida, em nome de Jesus. Hoje é dia de jejum do ministério, né? Jejum de 24 horas. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te conceda a força, a graça de se manter no jejum, né? Você almoça até às 13 horas e depois você só almoça no dia seguinte. Para quem está aqui pela primeira vez, é esse o jejum do nosso ministério. Amém? É uma vida de jejum que nós buscamos na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Não deixem de orar, tá bom? Ao iniciar o jejum e manter a oração sempre que você sentir vontade de comer, tá bom? Consagre a água que você beber, o chá que você beber, tudo sem açúcar, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã para quem vem de manhã e até a noite para quem estuda junto comigo. Tchau. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.